Olá, pessoal, boa tarde a todos. Estou aqui para agradecer a Deus por mais um dia. Que a paz, que excede todo entendimento, possa nos alcançar nessa tarde. Que o Espírito Santo de Deus te alcance. Que derrame sobre você a unção, né? A unção da conquista, a unção de vencedor, a unção de soltar muralhas. Porque com Deus, o salmista Davi disse: Eu solto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, irmãos. As palavras, oração, junto com as palavras que você ministra, que você declara, se torna como dinamite, né? Dinamites é usado para arrebentar rocha, abrir cavernas, né? Eu me lembro que meu pai ele tinha uma mina de minério. Então ele começou a escavacar aquela mina. Ele tinha umas terras que era só serra. Para entrar lá tinha que ter coragem. Mas o meu pai, ele era um homem corajoso. Ele não tinha medo de nada. Então ele tinha uma família muito grande. Então quando ele vivia da lavoura, então quando a lavoura não dava, ele procurava outros meios para não deixar faltar o alimento da sua família. Então ele descobriu essa mina nessas terras que ele tinha e ali ele usava dinamites para ir abrindo aquelas grotas e ali ele ia tirando aquele minério, né, que é um minério é uma terra preta que se chama xelita, né? E aquilo ali ele tirava sacos e sacos e ele vendia. Na segunda-feira ele ia para a cidade e ele vendia aquele material para comprar alimentação. Eu lembro que ele comprava sacos de arroz, sacos de feijão, né? Trazia bastante alimentação, grajal de rapadura. Outro trem que eu gosto é a tal da rapadura, viu, irmãos? Menina, bote uma perto de mim não, que eu como ela todinha na hora, assim. Então ele trazia um garajal de rapadura e umas rapaduras preta molinha, menina, eu amassava, raspava aquelas rapaduras. E você sabe com o que é que eu comia aquilo, irmão? Com farinha. Com farinha ou com fuba de milho. Ô, menino, não tinha nada bom melhor do que aquilo. E era forte. Forte, irmãos. Então a gente sabe que a oração é como uma dinamite. Você vai orando e a sua oração vai ali abrindo, vai ali explodindo, vai ali tirando o que tá bloqueando a sua passagem. Então, a oração é como uma dinamite, viu? Um psicólogo, irmãos, ele descobriu que 29% das pessoas que oram, né, elas vivem muito mais. Mas eu creio que é muito mais do que 29, 50%, 60% das pessoas que oram, entendeu? Elas vivem mais do que aquelas que não oram. Aquelas pessoas que só murmuram, que só reclamam, né? Que reclamam de tudo, elas vivem pouco. Por quê? Porque a murmuração é um pecado diante de Deus. Então, aquelas pessoas que oram, né? Que passam tempo orando, elas vivem muito mais. Porque elas atingem o lado frontal, que fica menos a diminuição da ansiedade que estava ativada, a ansiedade diminui. Porque quando você ora, irmãos, quando a gente ora, você está desabafando. Você está desabafando o quê? O seu sentimento. Aquilo que está dentro de você. Você está falando com Deus, você está contando para o Espírito Santo, é como se você fosse falar com um psicólogo. Não é verdade?
Então, quando as pessoas vão no psicólogo, ela conta tudo. O psicólogo não fala nada. Fica ali, ó, assim, ó, só ouvindo o que a pessoa tá dizendo. Foi. Amanhã vai fazer 8 dias que eu fui no médico. Cheguei lá, o médico ainda não tava, mas eu fiquei esperando. Mas aí tinha outro médico atendendo e eu cheguei, tinha um paciente naquele birro. E aquele homem falou, e aquele homem falou, e aquele homem falou, e o médico calado. Depois de muito tempo, aquele paciente saiu. Depois entrou outra paciente, uma mulher que estava sentada do meu lado. Aí, irmão, vocês não acreditam que aquela mulher ela falou tanto que eu não vi aquele médico abrir a boca. A mulher estava botando tudo para fora ali, o que ela sentia, o que ela não sentia para aquele médico. Então, assim são as pessoas que oram, que levam a Deus, que confessam a Deus o seu problema, a sua necessidade, viu? Quando a gente ora, quando a gente chora, quando a gente despeja aquele sentimento de dor, de tristeza, de angústia, a gente está se liberando, ok? A gente está diminuindo aquela ansiedade que estava em você, está sendo desativada a partir do momento que você está orando. É por isso que o psicólogo descobriu que as pessoas que oram, elas vivem mais. É por causa disso. Porque você vai ao pé de Jesus, ali você derrama a sua lágrima. Você chega a baba nos pés de Jesus, contando o seu problema, contando o que está lhe afrontando, o que está lhe atingindo. Quando você termina com aquela consulta com o psicólogo, o Espírito Santo, você sai dali, você vai pro fogão fazer comida, você vai fazer um café, você toma um café, você vai lavar a louça, você lava a roupa. Quando pensar que não, o dia passou e você nem lembrou mais do que você estava sentindo, daquela acuaça, daquela angústia que você estava sentindo quando você acordou de manhã. Não é verdade, irmãos? A gente que ora, nós temos um grande privilégio de colocar diante de Deus as nossas situações. Então, a oração é como uma dinamite. Você veja que no capítulo 1 e versículo 20 de Ruth, Noemi, ela disse: não me chames Noemi, chame-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Então, aqui está a história de uma mulher que chorou demais, porque houve uma perca muito grande na vida dela. Houve percas que ela só teve um ombro para chorar, que foi a sua nora Ruth. A outra voltou para o meio da sua família. Mas essa mulher encontrou, vamos supor, um ombro para chorar, né? Para ajudá-la, para caminhá-la, para chegar até a sua terra. A palavra do Senhor diz que ela disse o seguinte: a vida é como uma estrada cheia de curvas. Há incidentes e acidentes. Há prantos e a dor. Somos golpeados por muitas aflições. Então a nossa vida, ela é cheia de curvas. Existem muitos incidentes e acidentes na nossa vida. Existe prantos, existe dor, existem aflições, mas o sofrimento não é permanente. Vai passar. A palavra de Deus diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, que o sofrimento, tempo presente, não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Por isso, não levante o monumento à sua dor. Nós não devemos levantar o monumento com a dor, com o sofrimento que muitas vezes passamos. Nós sabemos que tem pessoas que passam problemas tão sérios, tão grandes na vida, que achamos que nós temos problema. Quando você escuta alguém falar, você até respira e diz assim: nossa, pensei que eu estava com problema, mas eu não tenho problema. Então, deixa eu te falar uma coisa. Noemi, depois de perder seu marido e seus filhos na terra estrangeira, resolveu mudar de nome. Seu nome significava feliz, mas ela mudou para Mara, porque ela achou que Deus havia tirado o motivo da sua alegria, né?
que Noemi não conhecia o futuro dela. Noemi não conhecia o presente dela. Noemi só estava olhando para aquele momento de luto, de dor, de tristeza, de angústia, de desespero que ela estava vivendo, né? Mas Noemi, ela não queria ser chamada de Noemi, mas de Mara. Amargura, ela ergueu um monumento permanente à sua dor. Ela olhou para Deus como o causador da sua tragédia. Muitas vezes acontece conosco, acontece alguma coisa na nossa vida, na nossa família, a gente quer culpar Deus pela tragédia que se passou e que aconteceu, né? Então ela queria transferir aquele sofrimento que ela estava enfrentando, ela queria transferir para Deus, né? Porque o que ela disse? Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. É o que acontece com muitas pessoas que deixa de servir a Deus porque está olhando para as coisas que aconteceram na vida dela e ela simplesmente acha que Deus não está nem aí para ela. Então, a sua nora seria bisavó do grande rei Davi, o ancestral do Messias. Aquilo que parecia uma tragédia transformou-se num triunfo bendito. Descansa na providência de Deus, ele está trabalhando ao seu favor e não contra você. A Noemi ela não sabia que a sua nora seria a bisavó do grande rei, Davi, né? O ancestral do triunfo. Então, através de Ruth, nasceu Obed, pai de Davi, né? Então, Obed, pai de Davi, de Jessé, né? E Jessé teve Davi. E Davi, a descendência de Davi, chegou até Jesus. Então, irmãos, nós não sabemos o que Deus quer fazer na nossa vida no amanhã. E muitas vezes a gente acha que o problema que estamos enfrentando é o fim, como Noemi achou que era o fim dela, que Deus era o causador da dor, do sofrimento dela. Mas não. Muitas vezes a gente não consegue enxergar um palmo adiante do nosso nariz. Nós não enxergamos nada à frente. A gente só consegue enxergar os nossos limites. E Deus enxerga o teu amanhã, Deus enxerga o anteamanhã, Deus sabe o que vai fazer depois de amanhã. E Deus sabe o que vai entregar para você, o que você está precisando. Então vamos orar nessa tarde, pedir a Deus luz, pedir a Deus direção. Quem nunca chorou, irmãos? A gente, para nascer, a gente chora. E até para morrer também chora, né? Quando a gente nasce, na hora que a gente nasce, a gente chora. Mas na hora de morrer, são muitos que choram. Então, em todos os lados, temos choro na nossa vida. Ou você chora de alegria, ou você chora de tristeza. Ou você chora porque você teve um danos espiritual, ou um danos morais, ou um danos emocional na sua vida. Todos nós temos uma cautela dentro de nós. E nós precisamos pedir o Espírito Santo de Deus que sare, que cure, que nos tire desse buraco negro, dessa escuridão. Não deixe a dúvida entrar no seu coração, mas acredite que através da oração você vai abrir o seu túnel, você vai desentulhar os seus poços. Isaac, quando chegou na terra dos filisteus, né? Ele desentupiu os poços e os outros vinham e diziam, esses poços aqui são nossos. Mas ele não desistiu de cavar poços. Chegou um dia, uma hora, que o rei dos filisteus teve que admitir que ele tinha que fazer uma aliança de paz com Isaac, porque ele não conseguia vencer Isaac, porque ele mesmo chegou a dizer, você está sendo mais abençoado do que nós. Então você não pode ficar mais aqui junto com o nosso povo, porque Isaac estava crescendo de uma tal forma que chamou a atenção daquele homem, daquele rei, e um dia ele foi até ele dizer,
para fazer uma aliança de paz, porque sabia que o Todo-Poderoso, o que Deus já havia feito no passado e o que Deus era capaz de fazer. Então, nessa tarde, querido Deus e Pai, é na autoridade divina, é no poder do Espírito Santo que eu peço ao Senhor que nos dê a direção, que nos dê a capacidade, que nos dê o entendimento, que nos dê a sabedoria, que nos dê a fortaleza, que venha nos esconder na fenda da rocha, no teu esconderijo, debaixo das asas do teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos guiar, Deus, por terra plana, que o Senhor possa iluminar as nossas trevas, que o Senhor seja o nosso esconderijo, que o Senhor seja a nossa força, fortaleza e socorro, bem presente na hora da angústia. Clamai ao Senhor, clamaremos ao Deus eterno, e Ele inclinará os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Ore, ore sem cessar. Oramos sem cessar. Pedimos ajuda, pedimos a direção, pedimos o socorro divino, que Ele venha nos socorrer. Quando nós precisamos de ajuda, é só dizer: Deus me ajude, Deus me socorre, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, cuida de você, cuida da sua família. Deus, Ele põe anjos às portas para nos livrar e nos defender do desfalque, dos açoites, dos perigos, das ameaças, dos conflitos que o adversário tem lançado contra as nossas vidas. Deus, querido Pai que está no céu, santificado é teu nome, meu Pai. Venha o teu reino, Jesus. Venha fazer a tua vontade. Alcança as pessoas que estão hospitalizadas, as pessoas que estão sendo atingidas por esse vírus. Meu Deus, visita o Brasil. Brasil é do Senhor Jesus. É a menina dos teus olhos. Deus, tira o Brasil dessa crise, dessa situação, dessa calamidade. As pessoas que se encontram, Deus, desabrigada. As pessoas que se encontram, Senhor Deus, em albergue. Pessoas que perderam suas casas, perderam seus bens. Pessoas que perderam suas famílias. Pai, eu quero pedir o bálsamo, quero pedir o chá da rei de Jessé para a vida dessas pessoas, meu Pai. Toma os governantes dessas nações. Não nos deixe, Deus, viver iludida, enganada, mas que tu abra a mente e o entendimento dessas pessoas. Meu Deus, que o Senhor possa tomar a frente de tudo. Quebre hoje o laço. Quebre hoje, Deus, desmiúça essa penha. Esmiúça essa penha, desmancha qualquer investida e qualquer laço do caçador contra as nossas famílias, contra nossos familiares, pessoas que saem de casa para trabalhar. Que o Senhor guarde na ida, na permanência e traga em paz, devolvendo para a sua família à noite, de manhã, de madrugada. Deus, visita o espaço, visita o mundo espiritual, aonde tem sido formado camadas de nuvem negra, aonde tem sido formada trevas, querendo derrotar, destruir um povo eleito, uma nação eleita. Senhor, nós não estamos nos vendo como gafanhoto, mas nós estamos nos vendo como uma nação eleita, como um povo escolhido, como um povo chamado para vencer. Que o Senhor possa nos capacitar a passar. Nós não iremos ficar no vale, nós não iremos ficar na situação de fracasso e de derrota, mas nós iremos cantar, nós iremos dizer que só o Senhor é Deus, porque a sua palavra diz que o Senhor é Deus do órfão, da viúva e do estrangeiro. Deus livra, cuida dessa viúva, cuida desse órfão, cuida desse estrangeiro. Meu Deus, abre as portas, nos dê direção, nos dê a visão certa, nos leve na direção certa, nos leve no caminho certo. Deus, não deixe ninguém entulhar nossos poços. Se existe algum laço na nossa frente, que o Senhor possa enviar os teus anjos, que são usados, meu Pai. São, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor daquele que onde herdar a salvação. Está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que Deus envia os anjos, enviado como ministros para nos servir. Que Deus envia os príncipe na terra para nos ajudar naquelas causas de justiça, naquelas causas que está empencada, empeorada, que está travada.
Nós destravamos agora. Nós destravamos agora essas causas na justiça e nós declaramos que nós somos um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Que Deus destrave a porta que está fechada, que Deus amarre o inimigo e derrube esse gigante e faça você passar cantando e dizendo que só o Senhor é Deus. Deus abençoe, tome posse da sua vitória. Se você não orava, passe a orar, que vamos viver muito mais se a gente começar a orar. Um abraço, Deus te abençoe.